Bem-vindos à segunda temporada do podcast Reportagem Não de Taubaté, e dessa vez trazendo um tema que complementa o gênero aprendido no ano anterior, a entrevista oral e escrita. Eu me chamo Rebeca Carolina, universitária do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, e nessa primeira aula eu vou abordar um pouco sobre o que trataremos nas aulas a seguir. Inicialmente, eu tenho que dizer que o podcast volta com o estilo de apresentação da primeira temporada, com aulas por módulo que serão 6, além das atividades no Google Forms ao finalizar cada um deles. Lembrando que essas avaliações elas vão servir para demarcar o avanço de cada um no decorrer dos episódios, além de ajudar também a nivelar os assuntos abordados, porque dessa forma a gente pode retomar alguns conceitos e questionamentos que podem ficar após cada aula. Eu tenho que lembrar também da presença do universitário Vitor Queiroz, que juntamente comigo apresentou o podcast anteriormente, e que volta na aula seguinte com um episódio só dele. Então, fiquem de olho também nas postagens das próximas aulas. Bom, agora que já demos essa breve introdução, eu vou conceitualizar o gênero entrevista. Então, vamos lá. Bom, a entrevista é um dos gêneros da escrita com elementos úteis, em geral proporcionados principalmente por meios de comunicação, como os jornais, a revista, a internet, televisão e até o rádio. Existem vários tipos de entrevistas, dependendo da finalidade da solicitação. Por exemplo, a entrevista para a imprensa, entrevista para emprego, entrevistas psicológicas, entrevistas sociais e muito mais. Pode fazer parte de outros textos jornalísticos, como as notícias e as reportagens, como a gente já aprendeu na temporada anterior. E é um texto oral produzido a partir do diálogo, entre o entrevistador, que vai ser o responsável pela pergunta, e o entrevistado, que vai ser quem responde a pergunta. A entrevista também tem uma função social muito importante, que é essencial para a disseminação do conhecimento, da formação de opinião e até das posições importantes na sociedade, porque ela proporciona discussões sobre os temas específicos, É órgão onde o discurso direto é a nossa principal característica, O discurso direto vai ser a principal característica desse gênero que a gente está aprendendo agora. Em outras palavras, as palavras faladas pelo entrevistado e pelo entrevistador elas vão ser gravadas de forma fiel, e podem conter muitas pistas verbais. Geralmente, essas pistas vão vir entre parênteses que vão explicar as ações tanto do entrevistador quanto do entrevistado. E um exemplo disso podem ser os risos, Essa é a marca da oralidade presente na entrevista escrita. As entrevistas, no entanto, elas vão ter certas formas reveladas pela apresentação de um discurso que vai ser condizente com a linguagem utilizada entre eles. Por isso, então, a entrevista ela vai ter suas características próprias, por conter textos informativos, opinativos, essa linguagem dialógica e oral, a marca do discurso, e da subjetividade, assim como a sua estrutura própria também, como a escolha do tema, a elaboração do roteiro, o título, as revisões e tudo mais, que vamos abordar muito mais intensamente nos episódios posteriores. É importante a gente saber também que muitas vezes nos encontramos com esses gêneros e a gente não acaba fazendo uma análise detalhada desse discurso, ou seja, a gente acaba não percebendo qual o propósito dessa comunicação quando ela é feita. A linguagem ela vai ter uma função social, e ela é pautada por uma finalidade específica, como persuadir ou relatar um acontecimento, dirigir ou informar. Mais precisamente, a enfocar o tipo de texto que está sendo entrevistado. Então, a gente pode perceber que quando a gente encontra uma entrevista na TV ou na rádio, nós podemos pesquisar sobre ela, principalmente porque, pela entrevista ser de natureza verbal, ela vai requerer uma postura adequada, tanto para quem explica, quem faz a pergunta, quanto para quem responde. Então, ela é um exemplo perfeito
do gênero textual oral que a gente encontra no nosso dia a dia e por isso decidimos usá-la como o nosso objeto de estudo dessa segunda temporada do podcast. O que a gente pode perceber também nas entrevistas é que não tem como a gente recomendar o uso de uma gíria ou não, ou da linguagem formal ou informal, já que o objetivo principal vai ser permitir que o leitor interaja com o entrevistado, com o entrevistador, né, sobre determinado tema, que vai ser escolhido justamente pelo entrevistador, né? Por isso, então, o que vai ser importante para haver uma comunicação entendível, né, nesse gênero textual, vai ser o conhecimento do entrevistado acerca dos tópicos que vão ser perguntados a ele. O que se deve entender aqui, já que estou reforçando principalmente esse lado oral da entrevista, é que esse enfoque na oralidade, né, ela se refere a uma noção básica de que estamos acostumados a ouvir as entrevistas e de assisti-las, né, nos meios de comunicação, principalmente no rádio e na televisão. Então, as entrevistas, quando forem transcritas da linguagem escrita, né, elas vão muitas vezes trazer essa ocorrência da oralidade também na sua transcrição, vamos dizer assim. E já que estamos falando de oralidade, né, é bom que eu traga aqui mais alguns gêneros orais para essa conversa. E, para modo de exemplificação, a gente tem um seminário, que vai servir para apresentar um assunto a determinado público, utilizando, se necessário, alguns recursos, né, como os audiovisuais e os sonoros, entre outros. O motivo da qualificação dessa apresentação serve para diferentes situações, né, como para trabalhos escolares, para divulgação de relatórios ou defesa de projetos. A linguagem desse gênero textual vai ser a norma padrão, né, que deve estar alinhada às características do público a quem você vai fazer essa apresentação. Ou seja, pode ser apresentada individualmente ou em grupo, dependendo da situação em que ela estiver inserida. Agora, diferentemente da entrevista, né, mas não tão longe assim, apesar de ser um gênero oral, o seminário ele vai exigir um cuidado maior com a sua oralidade. Por exemplo, o apresentador ele deve adequar a sua fala à norma padrão, né? Então, além disso, o vocabulário e o nível de pessoalidade devem estar adequados à proximidade entre os ouvintes, vamos dizer. O apresentador ele vai precisar garantir que o seu público mantenha a atenção na sua fala, né? Assim como também compreenda o que ele está expondo. Desse modo, ele vai poder utilizar recursos complementares, como eu falei, os audiovisuais, que a gente pode dar o exemplo dos slides, os vídeos, né, os gráficos, as imagens e outras ferramentas que podem ajudá-lo nessa utilização do seu espaço de apresentação, né? Então, o seminário, ele vai ter um propósito, não é? Por exemplo, de apresentar um conteúdo, de expor esse conteúdo de forma oral. E para um grande público ou não, né? Essa função ela vai poder ser diversificada para outros meios que sejam mais específicos, como a exposição de um tema específico. E essas apresentações temáticas elas podem ser utilizadas em aulas, tanto para explicar um assunto, né, como para defender um posicionamento, e também pode ser usada em ambientes de trabalho, em apresentação de regras, normalizações de produtos e serviços dentro das empresas. Outra forma também dessas apresentações dos seminários vai ser, em alguns casos, expor resultados, né, de trabalhos, seja teórico ou prático. Por exemplo, ainda no contexto de uma empresa, o seminário vai poder apresentar o engajamento de determinado produto ou serviço oferecido por essa mesma empresa. O seminário também vai precisar ser organizado previamente, e assim como a entrevista, ela vai precisar de um roteiro de apresentação, o que demanda conhecimento de quem vai apresentá-lo. E assim como todo gênero,
gênero oral vai permitir as nossas opiniões, nossos sentimentos, nossos desejos. E isso pode acontecer tanto em casa quanto na escola, ou como em reuniões de trabalho, como a gente já exemplificou, né? Outro exemplo que eu vou trazer para vocês é o gênero oral debate. E o debate ele também vai estar presente em programas de televisão, na internet, ou mesmo ao vivo, né? Como na escola. Quando há a necessidade de se discutir sobre a violência, ou sobre o preconceito, ou sobre o racismo, nós podemos formular rodas de discussão, de debate na sala de aula. Dessa forma, nós podemos nos expressar dizendo o que conhecemos sobre o assunto e ainda aproveitar para aprender com quem debate com a gente também, né? Agora, lembra que nós falamos lá no início que para esses gêneros orais, eles vão demandar que você tenha um conhecimento prévio sobre determinado assunto? Com o gênero debate não vai ser diferente. Em uma discussão, por exemplo, para que você expresse a sua opinião, é necessário que você tenha conhecimento sobre os aspectos que vão estar envolvidos no assunto debatido. Por exemplo, se formos debater sobre o racismo, nós precisaremos ter um conhecimento prévio sobre o que é o racismo para que a gente não fique sem ter o que falar. Então, a gente percebeu até aqui que os gêneros orais, né, eles vão representar diversas situações comunicativas que nós vivemos cotidianamente. Então, gente, a primeira exposição, né, a exposição inicial foi essa. Nós vamos nos aprofundar mais no assunto no decorrer das aulas. Lembrando que o Vitor vai ficar responsável pela apresentação da aula seguinte. E eu tenho que passar aqui para vocês a nossa produção inicial, né, que vai consistir em uma pequena atividade, tá, em grupos. Então, primeiramente, os alunos deverão formar grupos, né, ou chapas, para criar uma espécie de campanha para a promoção das mesmas. Inicialmente, cada grupo vai realizar a inscrição de suas equipes ou chapas por meio de um formulário disponível na plataforma Google Forms, que vamos inserir ao final deste podcast. E a inscrição deverá conter o nome da chapa, o nome dos integrantes e as medidas a serem tomadas para as melhorias da sala de aula mediante vitória. Além da postura a ser adotada pela chapa vencedora com a turma após as eleições. É uma atividade bem simples que vai servir para, primeiramente, dividir a turma em pequenos grupos a fim de haver um debate, né, entre as próprias chapas, levando à pesquisa e ao conhecimento do que uma chapa estudantil deve fazer numa escola, né? Deve-se lembrar também que no momento, né, no nosso contexto atual, as equipes não devem se juntar presencialmente, e sim utilizar de outros modos de reunião, como o Google Meet, ligação por vídeo, no Zoom e outros aplicativos de videochamada ou por voz. Não esqueçam também de nos seguir no nosso perfil no Instagram, podcastersrv. Não se preocupem, o link vai estar na descrição do podcast e é nesse perfil que vamos divulgar as próximas aulas. Por hoje nós ficamos por aqui, um até breve e até a próxima aula. Bem-vindos à segunda temporada do podcast Reportagem Não de Taubaté, dessa vez trazendo um tema que complementa o gênero aprendido no ano anterior, a entrevista oral e escrita. Eu me chamo Rebeca Carolina, universitária do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, e nessa primeira aula eu vou abordar um pouco sobre o que trataremos nas aulas a seguir.